aqui a lista de chamada e eu gostaria de perguntar quem está aqui assistindo a aula e não regularizou ainda a matrícula. Tem aqui uma lista. Então pode então pôr o nome aqui e aí depois eu avalio. Sim. Tá bom? Então deixa essa folha aqui junto com a lista de chamada. E na semana que vem não tem aula, né? Na semana da Páscoa. Bom, então, vamos hoje para a nossa quarta aula, e o assunto da aula de hoje é a análise de dois textos do Hegel, o Fragmento de Sistema, de 1800, e o texto As Diferenças dos Sistemas Filosóficos de Fichte e de Schelling. E pode ser que não consigamos chegar ao fim da análise desse segundo texto, que como eu deixei para vocês no Xerox, na verdade só sobre a parte introdutória, né? Que aliás já é bem longa, são muitas páginas e o texto é um pouco complicado. Mas enfim, vamos então hoje entrar nesse período da filosofia de Hegel, que é a época de Jena, de 1801 até 1806, e que vai então culminar na fenomenologia do espírito. Então, antes de entrar nesses textos, eu queria fazer algumas considerações sobre a passagem desse período do fim dos anos de 1790 até 1800, né? Vou voltar sempre a essa comparação para tentar pensar como que se deu a evolução do pensamento hegeliano, e isso não apenas para informação histórica, mas porque esse desenvolvimento indica uma característica do próprio pensamento dialético hegeliano posterior, né? Esse é, no fundo, o interesse de estudar esse jovem Hegel, né? Não que seja só apenas no jovem Hegel, seja apenas uma preparação para a fenomenologia do espírito, mas não dá para também desconsiderar esse aspecto. Então, no texto O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, temos uma espécie de síntese das preocupações religiosas de Hegel nesse período da juventude, em que são analisados o princípio da religião judaica e da religião cristã em contraste com a polis grega, para além do princípio da moralidade da época, de textos como A Vida de Jesus e outros. Ou seja, aquilo que nós já vimos no texto sobre o fragmento do amor, como o Hegel, e também nos esboços sobre religião, como o Hegel foi aos poucos saindo de uma perspectiva da moralidade e ampliando esse assunto do princípio da moralidade, da liberdade subjetiva para o campo histórico mais amplo. Então, qual foi o resultado disso? O resultado ele aparece nesse texto, O Espírito do Cristianismo e Seu Destino. Não é o caso aqui de analisar os detalhes, mas pode-se dizer que Hegel reconhecerá que a religião cristã se encaminhou para uma cisão que lhe é inerente. De modo que o Hegel, uma vez compreendendo essa característica da religião cristã, que já vem se colocando na religião judaica e desemboca na própria filosofia do Kant, uma vez o Hegel percebendo isso, ele não vai mais procurar
elementos de união para a cisão própria do cristianismo. Pois, conforme diz no término do seu ensaio, esse ensaio Espírito do Cristianismo, nunca as esferas separadas encontrarão uma união. Isso é uma das últimas afirmações do ensaio O Espírito do Cristianismo e seu Destino. Ele diz o seguinte, aqui na edição alemã, que nunca se encontrará um repouso na beleza viva não pessoal. E é o seu destino, o destino da igreja cristã, que a igreja e o Estado, o culto ao Deus, né, e a vida, a piedade e a virtude, o fazer espiritual e mundano, nunca poderão se fundir em um. Nie in eins zusammenschmelzen können. Então, são as últimas palavras do Hegel nesse O Espírito do Cristianismo. Aliás, o parágrafo começa assim, o último parágrafo. Em todas as formas da religião cristã, repousa esse caráter fundamental da oposição. Então, pode-se dizer que o Hegel, que essa investigação histórica do cristianismo serviu para Hegel perceber que a cisão é uma marca própria do cristianismo e, como nós vamos ver nesse texto sobre a diferença, é algo que persiste e vai marcar a própria época moderna. E por isso que o Hegel procurou elementos, quer dizer, ele procurou, antes de chegar a essa conclusão definitiva, ele sempre procurava, nos conceitos de amor, de vida e de destino, elementos que pudessem exprimir uma unificação e também, por outro lado, mostrava-se que a reflexão tinha um limite, né? Aliás, esse último parágrafo é comentado pelo Lukács no O Jovem Hegel, edição alemã, página 241. Comenta como sendo um dos resultados desses estudos, né? Então, essa é uma questão que é preciso, então, observar bem, né? De modo que o Hegel, ele vai, a partir disso, se fixar no conceito mais próprio da religião, que é o de espírito. No fragmento de sistema, que nós vamos ver daqui a pouco, em detalhes, um texto que ainda se situa na época de Frankfurt, embora prepare alguns pontos da época de Jena, Hegel vai se deter no resultado mais próprio da religião, a saber, a religião cristã, que é a afirmação da infinitude para além da finitude. Ou seja, o resultado mais próprio da religião é de fato a cisão, mas reconciliável ou reconciliada no nível do infinito, na elevação do finito ao infinito. Ou seja, esse é um ponto um pouco complicado de ser percebido e que leva a uma série de confusões de classificação, se esses escritos do Hegel são teológicos, são religiosos, se o Hegel abandona a religião, mas, no entanto, mantém-se ligado à religião, né? Eu compreendo isso da seguinte maneira. Pode-se dizer que Hegel, e aí entra um outro elemento, não é só o problema da religião, é uma atenção que o Hegel começa a dar à época moderna, que parece uma coisa não se unir com a outra, né? Mas eu compreendo isso da seguinte maneira. Pode-se dizer que Hegel
descobre o mundo moderno na análise da religião cristã. E, ao mesmo tempo, isso permite perceber que a infinitude, que é a origem do cristianismo, está além do entendimento, o iluminismo, e permite uma reconciliação. Ou seja, esse é um ponto central. O modo como Hegel se propõe a desentranhar os conflitos e as cisões da época moderna e, ao mesmo tempo, situá-los no solo da infinitude enquanto um quadro fornecido pela religião cristã. Por isso, o título, ele é o espírito do cristianismo e seu destino. Pode-se dizer que o Hegel chega à conclusão de que o que, digamos, permanece é tanto a separação da realização da religião cristã no mundo e também esse espírito, que é propriamente a infinitude. Ou seja, Hegel parte de uma concepção do cristianismo como religião positiva, na qual o prático é dominado teoricamente, para uma apreensão do cristianismo como espírito, como o solo da infinitude. É por isso que vemos um abandono da religião como paradigma e, ao mesmo tempo, sua afirmação como infinitude. Ou seja, há uma espécie de Aufhebung aí em jogo, uma espécie de superação que elimina, mas ao mesmo tempo conserva. De um lado, a religião está na base das cisões da época moderna, e ela teve um desenvolvimento da cisão, da afirmação da cisão. Ou seja, a época moderna é uma consequência do desdobramento da religião cristã, das separações, né? Só que, ao mesmo tempo, pode-se dizer que emerge também na religião cristã essa perspectiva da solução dessas cisões, que é a infinitude. E aí é algo que é difícil de ser compreendido na filosofia de Hegel, e muitos intérpretes consideram que o Hegel recai numa espécie de totalidade, de infinitude, e que essa recaída, e que essa a alternativa que o Hegel sempre tem na filosofia dele, por exemplo, na fenomenologia do espírito, e mesmo no Hegel maduro, isso seria uma solução artificial. Mas, na verdade, eu compreendo isso como sendo o desdobramento de uma análise do cristianismo, que tem dois resultados. O cristianismo como cisão no plano mundano, e o cristianismo enquanto espírito. Ou seja, a apreensão do cristianismo, não pelo Pai nem pelo Filho, digamos assim, mas pelo Espírito, que é essa possibilidade de unificação da oposição interna. Então, esse é propriamente o movimento que me parece que se coloca como perspectiva para a entrada para os textos de Iena. Essa perspectiva de que se percebe tanto a cisão que o cristianismo gera, na medida que o cristianismo se torna entendimento. O cristianismo está na base da ciência moderna, digamos assim, dessa atividade de classificação e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo abriga o solo da infinitude, como origem, ou como o todo que está por trás dessa atividade do entendimento, e que pode então ser tomado como a solução, ou como uma possibilidade para a filosofia. E essa percepção da cisão e da infinitude, que a cisão é inerente a essa infinitude, vai fazer com que o Hegel não mais procure soluções de uma unificação que se coloca além do finito, que é o que mais ou menos ele procurava nesse período de Frankfurt, em conceitos como amor,
enfim, no início, no princípio da moralidade kantiana, ou seja, a ideia de uma totalidade que vai redimir a finitude, que vai englobar, acolher e dar sentido a essa finitude. Esse tipo de pensamento, na época de Iena, e a gente já começa a percebê-lo nesse fragmento de sistema, o Hegel não vai mais procurar, mas ele vai procurar um tipo de pensamento que vai operar com essa negação entre a cisão e a infinitude. Ou seja, é nesse campo, né, que se pode encontrar uma certa unificação, para além do finito e como negação do finito, embora a negação que o finito mesmo realiza, né? E o que ao mesmo tempo vai junto, né, nesse tipo de movimento é uma renúncia à filosofia como capaz de realizar o ideal, né? Ou seja, a filosofia é incapaz de realizar o ideal em termos reflexivos e sistemáticos. Hegel afirma no começo do fragmento de sistema, aliás, no meio do fragmento, que essa elevação do homem da vida finita para a vida infinita é a religião. A vida infinita podemos também denominar de espírito. Ou seja, nesse fragmento, Hegel procura pela primeira vez estabelecer o solo da infinitude como o mais adequado para o desenvolvimento da filosofia, resultado do reconhecimento da força da infinitude como o signo da época moderna. Não se trata mais de tentar a união entre o finito e o infinito, numa espécie de fusão plena, e sim de reconhecer que o finito, em oposição ao finito, gera o infinito, e que desse modo é o seu fundamento. Para compreender, talvez, esse tipo de pensamento, eu acho que um fenômeno interessante é a tragédia grega. E o Hegel, em 1803, vai referir no texto sobre o direito natural, o artigo sobre o direito natural, que é como uma espécie de modelo, né, digamos assim, mais refinado e produtivo desse tipo de reflexão, quando Hegel vai dizer que na tragédia o absoluto joga eternamente consigo, ou seja, reconstitui como infinitude, se reconstitui como infinitude desde a finitude sacrificada. Acho que a tragédia exprime bem isso que o Hegel vai buscar na época de Iena, que é essa infinitude que está no plano da finitude. E a finitude, se negando a si, reverte para a afirmação da infinitude. De modo que, para penetrar no espírito da dialética, aliás, é uma coisa que surge naquele momento e se mantém ao longo do pensamento hegeliano, da filosofia do direito, Hegel de novo recorre a modelos da tragédia. O que a tragédia realiza? A tragédia realiza, se tomarmos a Antígona, justamente essa questão de uma finitude infinita, mas que só se realiza se o finito se nega. Quer dizer, a infinitude e a finitude estão no plano da finitude, mas a infinitude só se realiza na medida em que a finitude se nega como finitude, ou chega à sua verdade, né? Então, essa é uma questão, um ponto que eu vou deixar. Eu acho que talvez a leitura de uma tragédia permita perceber um pouco esse espírito da dialética, né? Enfim.
seja, tudo se articula em torno dessa compreensão da religião como abrigando nela mesma essa questão da cisão, né? Da separação das esferas culturais e tudo mais, né? E ao mesmo tempo a religião como algo que está além. De modo que a gente pode, no Hegel pode tanto abandonar, digamos, a religião, mas ao mesmo tempo manter a religião como uma perspectiva. E isso é o que, de alguma maneira, exprime uma certa, aos Hegel, uma separação no próprio pensamento hegeliano. E isso surge, de novo, nesse texto, Fragmento de Sistema. Aliás, inicialmente eu queria falar que eu acho melhor o título Fragmento de Sistema, e não tanto Fragmento de um Sistema, tendo em vista que não é a ideia de um sistema, mas de sistematizar o pensamento, né? E nesse fragmento de sistema, então, o que a gente percebe? Qual é mais ou menos o percurso de pensamento aqui? Eu acho que a gente pode perceber três campos, três âmbitos que o Hegel procura articular. A noção de vida, no início do texto, e depois passando pela noção de reflexão, que também permanece como um horizonte, e a noção de religião. E esse é um traçado que vai depois sempre voltar em outros textos da época de Jena. No início do texto, nós temos uma espécie de consideração sobre a dinâmica da vida, que o Hegel se refere aos seres vivos como organizações, e que a vida implica a noção de relação, numa espécie de cadeia de relações, né? E essa noção de vida, antes de mais nada, uma observação, que essa noção a gente já viu no fragmento sobre o amor, né? O amor ligado ao vivo, em que o vivo se sente como vivo, né? E também essa oposição do amor ao entendimento, tido como o morto, né? Aqui, de novo, temos essa noção de vida, no começo. E aí uma pergunta geral é de onde que vem esse conceito vida, né? Eu acho que a gente pode associar essa noção à noção de organismo, que surge, por exemplo, na crítica do juízo de Kant, que é uma tentativa de apreender a natureza, né? Como possuindo uma dinâmica própria, né? Que não pode ser reduzida ao esquema da causalidade, de meios e fins. Isso a gente já vê no mais antigo programa de sistema, né? Quando se diz que o Estado tem que ser pensado como organismo e não como máquina. Então, essa noção de vida, ela aparece como a possibilidade da infinitude conectada à finitude, onde não se separam, né, essas esferas. Não é uma determinação que se coloca de uma infinitude que organiza os múltiplos, mas é uma dinâmica interna onde meios e fins coincidem, ou seja, uma teleologia, um pensamento imanente. Então, esse tipo de pensamento serve para o Hegel para alcançar essa nova perspectiva, né? Então, o Hegel começa tratando da noção de vida e procura separar aí, ele identifica na vida tanto a unificação quanto a separação, como a gente lê logo no terceiro período. A diversidade da vida é posta em contraposição. Uma parte dessa diversidade, e esta parte é ela mesma uma diversidade infinita, porque é viva, é considerada simplesmente em relação, como tendo seu ser somente enquanto unificação. A outra parte, também uma diversidade infinita, é considerada somente em contraposição,
como tendo seu ser somente através da separação daquela outra parte. Então, essa identificação das partes pela unificação e partes pela separação, né? E, ao mesmo tempo, as duas partes numa relação, né? No sentido de que o todo é uma parte fora da parte, e a parte é um todo fora pensada no interior desse todo, né? Então é uma perspectiva de pensamento orgânico que se coloca aqui, né? Do pensamento da parte e do todo se relacionando reciprocamente. E esse tipo de pensamento continua se desenvolvendo aqui nesse fragmento. Aliás, novamente vale aqui a observação de que, assim como no fragmento do amor, aqui também é justamente um fragmento em que se procura articular um certo campo de pensamento, mas que por vezes é um pouco de uma linguagem um pouco complicada e num certo momento, inclusive, o fragmento é interrompido, ou seja, é preciso ler esse texto dessa maneira, né? Que lhe parece que o Hegel avança dessa noção de vida para a compreensão da esfera humana desde o princípio da vida, ou seja, a noção de individualidade que surge a seguir, na virada da página. No sentido de que desta noção de vida em geral passa-se para o caso da vida humana e sua dinâmica como individualidade. A individualidade é parte e todo ao mesmo tempo, segundo a vida que é diversidade e unidade. Ou melhor, a vida é um finito infinito e está além da natureza, como algo fixado pela reflexão. Então o Hegel, no fundo, ele está procurando, pela vida, pensar a maneira como ocorre a dinâmica da atividade humana. Ou seja, passa-se da vida para a esfera humana. De modo que no campo humano também existe uma vida individual, que é uma separação do todo, mas ao mesmo tempo esse todo é também individual, né? Então, você tem esses dois lados sempre em relação, né? E o Hegel, ele pretende que a vida humana, ela não pode ser pensada segundo a reflexão, que separa, que estabelece pontos fixos, né? De modo que, como ele diz aqui na página 132, enquanto diversidade, a vida é uma infinita diversidade de organizações, indivíduos. Enquanto unidade, um todo único, organizado, separado e unificado, a natureza. Ela é um pôr da vida, pois a reflexão inseriu na vida seus conceitos de relação e separação, do singular subsistente para si e do universal, ligado, conectado, aquele como limitado, este como ilimitado. Então, a vida, ela é um finito infinito, é algo que remete além dela como natureza fixada pela reflexão. E a partir disso, se coloca esse problema da reflexão, né? A reflexão, ela separa, né? E não é uma forma apropriada que exprime a dinâmica superior da vida, e sim a religião. A religião é uma apreensão, digamos, da vida no campo humano, no campo, digamos assim, do vivo enquanto homem, né? Isso me parece ser a sequência, né, dessa apreensão do finito infinito. Quando o Hegel fala que se destaca um Deus. Ou seja, o que eu vejo aqui é o Hegel exprimindo primeiramente a dinâmica da vida, em geral, em que parte e todo se identificam e se separam ao mesmo tempo. Existe tanto o indivíduo
mas que é o todo, particularizado. E o todo nada é sem essa individualização. Então, esse tipo de raciocínio da natureza em geral é transposto para o campo humano, no sentido de que a atividade individual, e o Hegel, e isso será algo que vai penetrar na filosofia do direito do Hegel posterior, no sentido de que a atividade individual ela é tanto ligada ao indivíduo como ligada a esse todo. E não é possível separar isso, né? Não é possível separar um momento do outro, que é o que a reflexão procura fazer. E, inclusive, essa noção de individualidade na fenomenologia do espírito, ela vai ser desenvolvida como uma figura da consciência. E ali você tem uma série de dilemas, né? De como essa vida individual procura projetar para o todo o princípio da individualidade e esse todo, de alguma maneira, absorve essa individualidade. E o que ocorre é que no campo humano dessa vida humana, que não é mera natureza, né? Mas que então alcança um outro campo, um outro nível, se destaca então a religião. A religião como uma apreensão, como essa elevação do ser humano, que é como Hegel fala na página 133. Ou seja, destaca-se dessa vida infinita a concepção de Deus. É como se o homem percebesse, pela dinâmica da vida, a própria religião. A religião como uma apreensão superior da dinâmica da vida pelo homem. E com isso, Hegel, então, vai poder pensar uma extensão da vida para a religião que não passa pelo viés da reflexão. Ou seja, a religião não tem a ver com a dinâmica, com a maneira de proceder da reflexão que isola, e sim com a maneira de pensar da vida. Então, essa elevação do ser humano, não do finito ao infinito, pois esses são apenas de produtos da mera reflexão, e enquanto tais sua separação absoluta, mas antes da vida finita para a vida infinita, é a religião. A vida infinita pode ser denominada espírito, em oposição à diversidade abstrata, pois espírito é a unicidade viva do múltiplo. Então, você tem aí dois movimentos, é tanto a vida apreendida mais elevadamente pela religião, bem como a religião apreendida como a vida elevada, ela também deixa de ser abstrata e tem uma conexão com a vida. Então aí há um duplo movimento, a vida reforça a religião e a religião alcança com essa relação com a vida uma concretude, né? Ou seja, há uma vivificação da religião e uma infinitização da vida. E aí o que a gente pode perceber aqui é também o seguinte: essa religião, apreendida dessa maneira, ela engloba em si a diferença, porque essa diferença está no campo da vida. E aí surge essa expressão fundamental desse fragmento, que é que a vida é ligação da ligação e da não ligação. Aqui na página 132. Não, desculpe. Na página 134, aliás, não me enganei. É que o ponto já vem se colocando anteriormente dessa diversidade numa unidade.
E o que ocorre é que o Hegel, então, ele vai poder apreender a infinitude como sendo tanto a conexão como a diferença. Ou seja, a vida, ela é tanto unificação e contraposição, posto e não posto, todo e parte, refletido e não refletido. E aí, você pode então encontrar essa infinitude presente na finitude. Ou seja, na religião o infinito é posto de maneira afirmativa e não como um além inalcançável, como é o caso do estabelecimento do infinito pela reflexão. Ou seja, se a gente levar em conta o que aparece no fragmento do amor, no fragmento do amor, Hegel fala que no amor a vida se sente a si mesma e que ela se duplica a si mesma. Existe lá a expressão duplicação de si mesma. E aqui no fragmento de sistema nós temos essa noção da vida como ligação da ligação e da não ligação. E aí a questão é qual é essa diferença que surge aqui e que vai ser essa possibilidade de afirmação da infinitude. Parece que na primeira concepção, na vida como duplicação de si mesma, o Hegel ele está mais preocupado com essa unificação que a vida permite, essa duplicação de si. E ao passo que aqui o Hegel exprime a incorporação do elemento heterônomo e irredutível que se anuncia na expressão ligação da ligação e da não ligação. E esse é o aspecto importante aqui, que o Hegel vai articulando, né? Essa possibilidade de que a religião ela é tanto esse elemento de separação quanto de ligação. E aí você não tem esse salto que parecia que havia na época de Frankfurt, que se passa do finito para o infinito, num fenômeno que exprime mais a infinitude, mas que de alguma maneira não engloba a separação, no sentido de uma negação que permite a infinitude. E aqui não. A vida, ela, pela sua dinâmica, inclusive pela questão da morte, né, que surge como uma possibilidade, né, então existe essa incorporação da diferença, né? E isso é algo que a filosofia não consegue fazer. E por isso que surge essa outra expressão que é importante aqui, que é que a filosofia tem de terminar na religião, que diz o Hegel na 134, porque aquela é um pensar e, portanto, tem uma oposição, por um lado, entre o não pensar, entre ele, o pensar e o não pensar, e por outro lado, entre o pensante e o pensado. Ela tem de desvelar em todo o finito a finitude, e através da razão exigir a complementação do mesmo. Em especial, reconhecer as enganações causadas pelo seu próprio infinito, e assim pôr o verdadeiro infinito fora dos limites de seu âmbito. Então, a gente pode perceber essa dinâmica que o Hegel está procurando na religião, pela diferença em relação à filosofia. Esse trecho aqui diz o seguinte, né, quando Hegel fala que a filosofia tem que opor o pensar e o não pensar. Ou seja, uma vez que a filosofia determina, ela isola e existe algo que é o não pensar fora do que foi pensado. Opor o pensante e o pensado, ou seja, numa relação de determinação, seja teórica, seja prática. Ela tem de desvelar em todo o finito a finitude. Isso é possivelmente uma relação, uma alusão à atividade das categorias, que faz
com que a finitude seja reconhecida enquanto finitude, na separação. E através da razão, ou seja, a filosofia como razão, ela exige então uma complementação, uma espécie de fechamento dessa finitude. Só que esse infinito dela é oposto ao finito. Ou seja, no campo da moral, ou mesmo no campo provisório, no caso kantiano, da dialética. Então, o que ocorre é sempre uma contraposição. Ou é o finito que se finitiza, ou é o infinito que se torna infinito e então tem que ser exigido uma espécie de dever. Ou seja, como diz o Hegel, pôr o verdadeiro infinito fora dos limites de seu âmbito, porque ele não é alcançado enquanto tal. Então, esse é o procedimento da filosofia. E a filosofia, ela não consegue, então, atingir uma verdadeira infinitude que a religião alcança, uma vez que a religião é uma apreensão dessa característica geral da vida como ligação da ligação e da não ligação. A vida é tanto essa separação quanto essa unificação. E é isso que o Hegel percebe que a religião acaba incorporando da dinâmica da vida. De modo que a gente tem mais ou menos o seguinte esquema. A gente tem, então, uma certa extensão uma certa coincidência entre reflexão e filosofia. Porque o procedimento é sempre o de separar, ou de contrapor infinito ao finito, e de situar um dos lados, mas não perceber essa relação de complementaridade entre finito e infinito, que ocorre no campo da vida, enquanto organismo, né? Enquanto partes, que tanta parte é o todo, quanto o todo é uma parte, ou seja, não há como separar. A mesma coisa ocorre com a religião. A religião ela é a apreensão dessa dinâmica da vida no campo da infinitude. Por isso essa expressão, por isso que é espírito. E isso se chama espírito. E isso não tem a ver com instituições religiosas. Esse é o ponto interessante de perceber. Que o Hegel conecta a vida com a religião, ele conecta a atividade humana com a religião, passando não propriamente pelo campo das instituições religiosas, que ele tentou na época de Frankfurt. Na época de Frankfurt, ele procurou pensar a religião pela historicidade da religião, que é meramente exterior e que de alguma maneira é meramente contraposta. Agora ele procura pensar a religião como estando ligada à vida em geral. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, o Hegel, talvez a gente possa perceber isso melhor quando ele, nessa parte final, eu acho que é interessante ir agora para a parte final do texto, quando ele procura repensar todo o sistema da vida objetiva pela religião. Porque o Hegel ele percebe na religião, mas enquanto ela é espírito, quer dizer, enquanto ela é espírito, não enquanto dogma. Quer dizer, esse é o ponto. A religião aqui, apreendida como espírito, é apreendida pelo que ela tem de infinito. E não aprendido como leis, aprendido de uma perspectiva moral que ele tinha na época de Frankfurt, mas enquanto um modo de pensar. E é aqui, ao meu ver, que está essa dificuldade
dificuldade que muitas pessoas têm, e que muitos comentadores têm, de aceitar essa referência que o Hegel ainda mantém na época madura, a questão de Deus. Deus, a estrutura dialética que coincide com essa dinâmica própria do cristianismo. Ou seja, ao meu ver, isso está se colocando já a partir daqui. Essa apreensão da religião como espírito, como infinitude. E aprender a religião como espírito permite percebê-la já na vida. E evita de tentar procurar a religião nas instituições religiosas. Ou seja, você percebe a religião na vida. Essa conexão da vida e da religião, ela se dá um pouco assim, né? Que na relação religiosa, cada momento individual é o todo também. O que se interpreta em geral como sendo o simbologismo da religião, no sentido de que nas atividades religiosas existe então o jejum, existe a apreensão das proibições, não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, é porque a religião, na verdade, o espírito dela é ligado à vida em geral. E na religião se preserva essa relação individual e total que a vida tem, né? Então, um pouco nessa linha que eu percebo essa articulação. De modo que a vida religiosa é uma intensificação, né? Como diz o Hegel, da vida, né? Na página 136, em toda essa intensificada unificação religiosa. Ou seja, essa parte final, ela é uma espécie de exame da vida religiosa no campo das relações do homem com os objetos, como diz o Hegel. No caso, com a propriedade, né? Também. Então, o que o Hegel aí procura mostrar que essa vida religiosa, ela possui uma implicação no campo da relação do homem com os objetos. Ou seja, alcançado esse solo da infinitude, trata-se de ver como essa infinitude pode ser pensada na relação do homem com a vida objetiva, né? E aí o Hegel percebe que há uma possibilidade de pensar o objeto se aniquilando, digamos assim, para essa infinitude. Mas não pode se ficar apenas no simples aniquilar. Ou seja, a propriedade, ela é de novo, a relação que o homem estabelece com os objetos na forma da propriedade, de novo afirma a reflexão, a cisão, e não a verdadeira relação que está por trás da cisão, que é a infinitude. De modo que o Hegel diz aqui, com o firme possuir as coisas, o homem não teria preenchido as condições da religião, expressas aqui negativamente. Ele seria inepto para a unificação com a vida infinita, pois ele ainda teria mantido algo para si, ainda estaria compreendido em um dominar das coisas. Ou seja, essa relação, essa vida apreendida como religião, ela tem uma consequência na relação que o homem tem com as coisas, os objetos no mundo. Existe uma relação que desconsidera essa relação infinita, e é a mera, digamos assim, reprodução da perspectiva da cisão do entendimento, e existe uma relação que leva em conta essa unificação, essa infinitude, como unificação. Vejam, isso que o Hegel aqui está articulando é o que no fundo vai estar na base da filosofia do direito do Hegel,
que não é uma simples... por exemplo, essas instâncias infinitas que o Hegel situa na filosofia do direito, Estado, vida ética, para além de uma relação da sociedade civil, do mercado e tudo, é um pouco o que está aqui em jogo, né? Uma relação do mero entendimento da separação e uma relação que leva em conta o que está por trás disso, que não é apenas algo que tem que ser postulado, porque aí você estaria incorrendo de novo naquele pensamento que impõe o todo. Esse todo, ele está relacionado na própria... ele é uma implicação da própria negação que o homem faz no campo humano, no campo da relação com as coisas. E aí, o Hegel, nesse terceiro trecho, que é da 136 a 139, depois de ele tratar dessa relação religiosa e sua implicação no mundo da vida, ele, no fim, faz algumas considerações sobre o culto, caráter do culto, pensando esse culto sob o ciclo da unificação, que essa unificação não deve passar por uma mera estetização, né? E sim deve ser uma verdadeira limitação em vista do todo, enquanto uma unificação mais elevada, né? Interessante também é essa parte final, quando Hegel fala da relação religiosa nos povos, né? Que há povos felizes e povos infelizes, e que, quer dizer, o que vem a ser esses povos felizes e infelizes aqui? É que há uma saída que é a mera afirmação da separação. E não perceber que essa separação, essa limitação reverte para uma infinitude. E aí o que se reproduz, né, e que gera infelicidade é essa separação entre um mundo estranho e um eu. Um eu em um lado um mundo estranho e de outro lado uma subjetividade, né? E isso então, digamos assim, não reverte para uma afirmação da infinitude, né? Enfim, me parece que é esse o percurso desse fragmento de sistema, e o centro é justamente essa tentativa hegeliana de pensar a religião como emergindo de uma diferença nela mesma que não pode ser, que lhe é inerente. Por isso essa expressão, ligação da ligação e da não ligação. E essa outra expressão é a vida como duplicação de si mesma. Esse aqui é o fragmento do sistema. E aqui é o fragmento do amor.
parece que o que o Hegel vai percebendo, e essa é a mudança de pensamento, é uma outra maneira de conceber o idealismo. Existe um idealismo inicial, que pensa o todo no sentido de acolher a finitude. A finitude que é harmoniosamente, numa espécie de idealismo, como uma grande mãe, assim, que acolhe o finito, acolhe a separação, e que então vai dignificar esse finito, por exemplo, o amor. Amor, então, é essa acolhida em que se fundem dois em um. Ao mesmo tempo, esse um é duplo, mas essa separação, ela é minimizada a favor de uma totalidade. Então, essas são tentativas que o Hegel, digamos, buscou nesse período de Frankfurt, de diversas maneiras. E o que ocorre agora é o reconhecimento de que esse todo tem uma negação nele mesmo, uma negatividade interna, e que essa negatividade ela é no fundo o que move o idealismo, né? E então é preciso pensar o idealismo nessa direção, né? E essa me parece ser a perspectiva que vai se colocar nesse período de Jena, de pensar a diferença no todo. E pensar a diferença no todo é levar em conta, de alguma maneira, a época moderna naquilo que ela tem de mais, digamos assim, trágico, cruel, enfim. Então o Hegel começa ao mesmo tempo a prestar atenção a essa dinâmica, né, que constitui a modernidade, né? De modo que o Hegel, ele pode, então, nesse período de Jena, voltar-se para a filosofia. A filosofia, ela não vai ser excluída, porque a filosofia também vai ser revista, segundo essa perspectiva nova, né? Então, Hegel vai aplicar essas considerações históricas sobre a própria filosofia do período de Jena, de modo que a gente pode perceber na época de Jena dois instantes, né, quanto à relação entre a filosofia e a história. Num primeiro momento, podemos dizer que Hegel se dá conta do caráter essencialmente histórico das filosofias, isto é, do fato de que todas as filosofias estão ligadas a um tempo ou a uma época concreta da humanidade. E num segundo momento, Hegel procura sistematizar essa relação da filosofia com a cultura, num projeto que desenvolve uma exposição do saber que aparece, que vai ser a fenomenologia do espírito, né? Ou seja, todo o saber humano, desde a religião, a arte, a política e a ciência, e a filosofia se encontram integrados em um todo. E o que abre a perspectiva de Jena é o reconhecimento que Hegel tem do desenvolvimento imanente da história, como fala o Bourgeois. Aliás, eu vou me servir aqui de uma série de considerações do Bourgeois desse período, dessa passagem que inaugura Jena. Eu vou me servir da introdução que o Bourgeois escreveu à enciclopédia na tradução brasileira, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Isso está no fim do primeiro volume. E justamente o Bourgeois, ele indica essa mudança de enfoque do idealismo, né? Aliás, ele usa uma expressão interessante, que é idealismo terrorista, o que ele abandona de Frankfurt é o terrorismo idealista,
é um idealismo terrorista. Terrorismo idealista não é o caso, mas um idealismo terrorista, né? Ele fala aqui na página 389, antes de deixar Frankfurt, Hegel tinha percebido que a vida infinita, a existência total, não pode ser trazida pela simples revolução exterior do idealismo terrorista, que faz violência à história, nem pela simples reforma interior da volta irrealista às origens, que transforma a história num destino hostil. Terminou por questionar a perspectiva idealista que até então o fizera considerar a realização da vida total como uma questão de querer. A crise de Frankfurt recobre a passagem da adolescência que opõe o dever ser, o Sollen, ao que é, a aceitação adulta do que é. Então, essa passagem um pouco da criança para o adulto, né? Toda forma de impor, né? De imposição do todo, não porque, enfim, é um todo que interessa, o indivíduo todos vamos votar, não sei o quê, vamos submeter um pouco brincando, né? Quer dizer, esse tipo de idealismo o Hegel abandona. Quer dizer, não se trata mais de querer achar as origens, inclusive. Isso é, no fundo, uma certa separação do Hölderlin também, né? A Grécia e tudo mais, né? Agora é preciso aceitar, né, essa cisão, né? Como diz o Bourgeois na sequência. Abandonou, pois, seu ideal de juventude como ideal, ao compreender ideia e realidade apenas como momentos organicamente ligados, unidos, mas também em tensão, de algo que, por essa contradição interna, é fundamentalmente inquieto em si mesmo. Vida, processo, história. Então, essa questão da vida aqui é esse tumulto também, né? Esse processo, né? Aí o Bourgeois continua. O desenvolvimento imanente da história, animado pela rica contradição de toda a vida enquanto ligação da ligação e da não ligação, é que vai realizar a existência livre, a qual Hegel aspirava desde sempre. E aí o Hegel estaria fazendo uma reunião com o tempo, como diz o Bourgeois. Ou seja, é preciso reconhecer que o movimento da história promove a liberdade, né? Em Jena, a filosofia acompanha, então, o si universal que se reconhece e se reencontra em todas as particularidades. Então, essa infinitude como negação da finitude já está presente no plano da finitude. E é isso que precisa deixar acontecer. É isso que, no fundo, vai redundar na fenomenologia do espírito no processo da consciência, que é ela mesma que vai... Quer dizer, tudo isso que o Hegel aqui está começando a articular a cisão do finito e tal, da ligação e da não ligação, ele vai ter na época de Jena um conceito que vai ser a noção de consciência. A consciência vai ser percebida como o lugar em que essa infinitude e finitude estão presentes, mas que essa infinitude apenas se realiza como negação da finitude. E é isso que me parece que vai ser o núcleo do texto A Diferença do Sistema de Fichte e de Schelling, que é, aliás, a primeira publicação de Hegel, né? 1801, quando ele, com 31 anos, né? Quando ele vai para Jena, né? É também aqui que a gente pode perceber o Hegel filosofando mesmo, né? Pela primeira vez, quando ele se volta para a filosofia. E é importante, no Differenzschrift, é esse ponto do caráter histórico da filosofia, que logo no item visão histórica dos sistemas filosóficos é afirmado, né? Também em Fé e Saber, o Hegel tem essa mesma reflexão da filosofia ligada ao contexto histórico, né?
Agora, um ponto que é preciso também tomar um certo cuidado aqui, que vai estar no início da diferença, que depois a gente vai analisar passo a passo, é que o Hegel ele volta à filosofia depois de ter percebido essa dinâmica na história e na religião, digamos assim. E aí ele vai reconhecer que na filosofia isso se passa também assim. E uma coisa que fica um pouco difícil é que o Hegel parece que ele retorna ao plano da consciência. Quer dizer, se o movimento de Frankfurt, do idealismo nascente, era da consciência para o todo, no sentido de que o todo acolhe, é o que nós temos lá no fragmento, no mais antigo programa de sistema, a identidade do eu, de si mesmo, né? E que então vai caminhar para o todo da natureza, todo humano, para a mitologia, assim por diante. E essa era mais ou menos a tendência do idealismo em Frankfurt, no período antes de 1800. Agora nós vemos o Hegel retornando para o núcleo da filosofia, para a própria consciência, para ali perceber essa infinitude atuando no plano, digamos assim, da finitude. Então, é preciso ver que esse não é um retorno propriamente dito, mas é um reconhecimento desse todo no começo. Quer dizer, no começo já existe o todo. É o que a fenomenologia também vai dizer, né? Logo na primeira figura da certeza sensível já está a totalidade, mas não desenvolvida. Então, é um pouco o absoluto já está ali presente, e isso faz com que esse absoluto não seja uma imposição de cima ou pensado como um dever ser e assim por diante. Bom, vamos fazer um intervalo, depois a gente então entra no texto mesmo do escrito sobre a diferença, a partir da advertência prévia. Como a religião é a expressão do todo, de um plano superior, né, do ser humano e tal, e a melhor manifestação dessa religião é o cristianismo. Sim, mas não é só o cristianismo. O cristianismo é o resultado de percurso. Na filosofia da religião, o cristianismo só existe porque houve a religião grega e porque houve o judaísmo. Então ele não é expressão desse... Uma particularização, não. Desse todo e tal, ele não é a manifestação disso. Quem? O cristianismo. Sim, ele é um momento. Um momento, mas não o todo último. Unificado. Sim, o último momento, né? Mas enquanto totalidade. Então, certo? Então, é isso que eu não entendi, então, porque qual é a essência do cristianismo? É fazer com que a pessoa seja feliz em sofrer. Essa questão é bem explorada por mim. Mas não pelo meio. Hegel não tem cristianismo. O Sermão da Montanha diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os sofredores e tal, ou seja, é a alegria de ser ferrado na vida. Isso é uma leitura parcial. Às vezes você pode pegar outros aspectos. Aí tem muitos aspectos. Porque a minha questão é justamente essa. O que pode haver de positivo, certo, no cristianismo e tal, quando ele diz que é legal você ser ferrado. Não, tudo bem, entendi. Não, entendi, tudo bem. Eu estou pegando um aspecto.
de sharing. Então, aí ele se encontra com um problema de que o eu, do Rick, determina tudo. Falando do ser humano absoluto, ele contrapõe essa perspectiva, essa questão de que a religião não poderia ser determinada em absoluto pelo eu. Por conta que a igreja possui elementos de infinitude, e eu acabei querendo mudar por pensar como determinação. Não posso ser estabelecido nenhum tipo de subjetividade de eu. Com base nisso, ele retoma a questão sobre a questão que a religião ele já vem desde a juventude, e percebe o cristianismo como uma religião positiva. Aí, nesse sentido de positividade, pode ser visto também um encaminhamento pela ideia de abstração, de absoluto que vai saber. O absoluto já conseguiu como aquilo está fora isso do horizontal está fora do esperado da coisa. E outra questão seria relativo à ideia de religião e tragédia. O Hegel ele está nesse contexto do protestantismo, principalmente ele não sei se ele é exatamente, mas ele deve pegar aquelas questões que vários deles desenvolvem sobre o calvinismo, sobre a doutrina da predestinação. Isso no cristianismo ele vai estar uma política de isolamento completo da humanidade completamente separada do plano divino. Aí sim, nós estamos completamente cognoscível e sem uma participação misteriosa nos debates que o próprio Hegel ele demonstra. Nesse sentido, a imposição da religião seria como Hegel dessa autoridade. Agora, na tragédia grega, a perspectiva da cultura grega é do destino. A destinação do Édipo, a Antígona tem a questão das profecias que já traçam um panorama, e mesmo que a gente não se debate tentando contradizer esse panorama de expressão pelo destino, ele sofre aplicabilidade. Seria isso. Isso é bem complexo, essa transposição da tragédia no campo moderno, mas assim, eu vejo que o paralelo que ele tenta fazer é essa questão da cisão. Assim como a ação individual está totalmente separada do destino da cultura grega, a religião ela também, ela acaba tendo esse aspecto autoritário no plano individual. Mas tem todo um problema da lógica do entendimento que a gente fala, tem diferença. O entendimento acaba ele mesmo gerando esse conjunto de fidélicos. Exatamente, para melhor acontecer. Isso que aqui parece ser um ponto fundamental, essa dinâmica da cultura, os conflitos, exige nela mesma essa infinitude. Sim. Esse elemento de indeterminação que acaba. Determinação e indeterminação. Isso. Yeah. Puxa, tem que ver no léxico. Tem um léxico, volume 20.